Apocalipse capítulo 10, versículo 11, o ponto 1, importa que profetizes. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O propósito de João comer o livro fica claro nesse texto. Profetizar os eventos que estão para ocorrer. Profetizar que Deus tem a história sob controle. Existe limite para a operação do mal e a humanidade pode confiar no Cordeiro. Ele virá e dará fim ao reino das trevas. João parece representar homens, provavelmente israelitas, sempre lembrando, eu estou falando provavelmente, porque não dá para ter certeza absoluta dessa simbologia, né? Mas as evidências apontam, né, para israelitas que aceitarão Jesus Cristo como Salvador durante a grande tribulação. Eles serão esclarecidos na verdadeira mensagem de Deus para que profetizem, enquanto o anticristo prega a sua teologia maligna. É claro que durante a grande tribulação, as duas testemunhas, elas já falarão de Jesus e falarão contra o anticristo. E nós veremos, quando estudarmos sobre as duas testemunhas, que a pregação delas vai atingir o mundo todo, porque é dito que elas, exatamente, o mundo se alegra na morte delas, porque elas haviam lançado juízo sobre o reino da besta. O reino da besta é a humanidade toda, ok? Então, a profecia das duas testemunhas já tem um alcance mundial. Hoje, o que é falado, né, o que é feito em qualquer parte do mundo, as televisões noticiam. Alguns podem ocultar um pouco daqui e dali, mas os juízos que elas estarão lançando sobre a humanidade, isso vai ser notório, ok? As pregações, então, também serão notórias. Nós não sabemos o tipo de controle que o anticristo terá durante a grande tribulação. Será que ele vai restringir, né, o acesso, por exemplo, à internet, a YouTube, de vídeos que pessoas gravem desses dois homens pregando em Israel? É claro que eu já estou dizendo aqui que eu acredito que serão dois homens, provavelmente serão dois homens, ok? Ou dois profetas que Deus tenha guardado para esse dia, ou dois homens desses dias atuais, provavelmente surgidos de Israel. Dificilmente surgiria da igreja, mas provavelmente surgiria de Israel. Então o anticristo, ele vai ter a sua teologia maligna, né? Lembrando que teologia, eu coloquei entre aspas no material didático, mas teologia não significa um estudo sobre o Deus da Bíblia. Teologia é um estudo sobre Deus, né? Um estudo sobre uma divindade. Os gregos, quando iam falar dos seus deuses, eles estavam falando de teologia. Então o anticristo, ele vai ter a teologia da adoração a Abaddon, que é Satanás. A maçonaria diz que adora Abaddon. Eu acredito que a maçonaria terá um papel crucial no governo do anticristo. A maçonaria deve ter um papel crucial nessa preparação para a vinda do anticristo. O comentário prossegue. As igrejas que hoje defendem o liberalismo teológico e as adeptas do neopentecostalismo, eu coloco o neopentecostalismo como um grande problema, né, porque existem igrejas aí neopentecostais que eles têm práticas espíritas também, eles têm culto de descarrego, essas não são práticas cristãs. Eles podem estar falando, mas pastores falam em mistério. A Igreja Católica também tem pessoas falando em mistério. Você acredita que é realmente o mistério de Deus? Certamente que não. Eu vou aproveitar aqui para contar um testemunho. Nessa igreja que eu fui pregar um mês atrás, que eu estava contando para vocês, teve uma reunião de pastores lá, e eu participei dessa reunião de pastores, e teve um pastor que ele contou que se converteu, um ex-espírita, né, que ele recebia uma ordem de Satanás para entrar em algumas igrejas, e lá ele profetizava e anunciava a vida de um monte de pessoas ali. Aquelas pessoas que estavam em pecado, o demônio contava tudo.
Eu falei, mas o demônio sabe, né, quem está em pecado. E o demônio contava tudo da vida daquelas pessoas. Até que um dia ele se distraiu, ou Deus não permitiu que os demônios dessem direção a ele, ele entrou numa igreja cristã de verdade. Quando entrou nessa Assembleia de Deus, ele caiu endemoniado, foi liberto, e hoje ele é um cristão. Mas o testemunho desse irmão é uma coisa terrível. Então existem profecias aí que podem estar vindo de demônios? Podem. Né? O cristão sabe que isso acontece. O ímpio, se ele ouve uma profecia e diz depois não se cumpriu, ele diz, está vendo? Esse negócio de profecia é tudo falso. O cristão, ele sabe que existe profecia verdadeira e existe profecia falsa. Assim como existe pregador que prega a verdade e existe pregador que prega heresia, né? Tá ok? Então, prosseguindo. As igrejas que pregam o liberalismo teológico e as adeptas do neopentecostalismo não terão nenhum problema para aderir ao governo do anticristo. Eu vou dizer por quê. As igrejas neopentecostais, juntamente com as igrejas reformadas, que aderiram ao pentecostalismo, o têm feito com práticas espíritas, tais como a parapsicologia. Desde a década de 80 isso é notório no nosso meio, irmãos. E aqui eu tenho que dizer, eu sempre repito, existem duas igrejas batistas. Existe uma igreja batista que ela é uma igreja batista cristã. Eu convivo com batistas cristãos verdadeiros, mas existe uma outra igreja batista que ela é controlada pela maçonaria. Você pode ver que até no Brasil ela é dividida. Ela tem convenções separadas. Eles são totalmente divididos. Essas igrejas batistas, que são inclusive consideradas reformadas, elas são chamadas de Igreja Batista Reformada porque ela segue a doutrina da reforma. Irmãos, ela é controlada pela maçonaria. Você pode pesquisar na internet, saiu, é público, né? Então eu vou citar nome. A primeira Igreja Batista de Niterói, você vai encontrar na internet os jornais, Jornal O Dia publicou, diversos jornais publicaram, que um grupo de cristãos descobriram maçons lá dentro da igreja. Aí resolveram expulsar eles, né? E não conseguiram, disseram que ia entrar na justiça. Sabe o que os maçons responderam? Está lá no jornal, você vai abrir o Jornal O Dia na internet, você vai encontrar. Os maçons responderam, olha, vocês não sabem de nada. Fomos nós que fundamos essa igreja aqui. Se vocês quiserem, vocês vão embora. Olha que ponto nós chegamos. Um grupo que é satanismo, ele possui igrejas. Né? Isso está na internet. Se você pesquisar primeiro missionários maçons, primeiro missionário batista eram maçons, eram todos missionários dessa igreja batista. Isso é uma coisa perigosíssima, irmãos. Por quê? Porque eles são chamados de evangélicos. Eu falo com alguns batistas, ó, vocês têm que tomar cuidado, né? Porque eles estão se passando por igreja batista. E uma nota importante, são essas igrejas batistas reformadas que fundaram a Ku Klux Klan, um grupo que persegue, captura, tortura e mata negros nos Estados Unidos. Foi um pastor batista dessa igreja reformada que fundou a Ku Klux Klan e até hoje pesquisa quem que preside a Ku Klux Klan. Até hoje são da igreja batista reformada. Então nós temos que tomar maior cuidado, porque esses batistas que são chamados de evangélicos nos Estados Unidos, eles estavam apoiando o Donald Trump. Só que, na verdade, o Donald Trump, ele sempre foi participante de grupos de supremacia racial. O racismo, ele é do inferno. Uma igreja cristã não pode ser racista, né? Mas eles são. E não tem só a Ku Klux Klan, não. Tem uma outra também chamada WAP, pode pesquisar na internet, WRAP. Essa instituição também é controlada por batistas reformados e também são de supremacia racial. E isso está enganando muitas pessoas, tá ok? Então esses grupos estão se passando por evangélicos, por cristãos, mas tudo que está acontecendo lá está sendo controlado pela maçonaria. Está sendo controlado pela maçonaria, claro. Quando o anticristo chegar, essas instituições, elas vão apoiar o governo do anticristo.
Até porque eu vou falar aqui agora, as doutrinas que as igrejas reformadas pregam são doutrinas que vão ser aplaudidas pelo anticristo. Prosseguindo. Aquelas que defendem o liberalismo teológico afirmam que a Bíblia é uma coletânea de lendas pagãs elaborada próximo de 600 a.C. Vamos lembrar que o liberalismo teológico nasceu nas igrejas reformadas. Quando alguém me pergunta, a igreja reformada ela trouxe, tem muitas heranças, né? A primeira herança que eu penso nas igrejas reformadas é o liberalismo teológico. E eu sempre falo, o anticristo, ele vai bater palma. Veja essa doutrina dos reformados. Eles defendem hoje que a Bíblia Sagrada, ela foi elaborada 600 anos antes de Cristo, ela foi uma coletânea de lendas pagãs. Eles defendem que Davi não existiu, Moisés não existiu, nada. É uma confusão tremenda. O que o anticristo vai achar dessa doutrina? O anticristo vai bater palma, é claro. Né? Por quê? Porque vai descredenciar todo o Antigo Testamento e também o Novo, porque o Novo se apoia no Antigo. Prosseguindo. Quando o anticristo iniciar sua guerra à Bíblia Sagrada durante a Grande Tribulação, com certeza vai haver essa guerra, né? As igrejas que hoje não acreditam no arrebatamento, normalmente defensoras do liberalismo teológico, não farão oposição ao anticristo. Essas igrejas, elas vão apoiar o governo do anticristo. Os liberais propõem uma descrença na Bíblia como palavra de Deus. Isso ocorre hoje. Defendem que ela contém textos inseridos indevidamente, tais como Daniel capítulo 8 a 12. Eles falam abertamente, esse texto aí não foi escrito por Daniel, não. E olha que Jesus confirma que as 70 semanas, está no capítulo 9, foi escrito por Daniel. Mas esses homens não são cristãos, irmãos. Então, daí para nós tomarmos cuidado com esse povo. Prossegue. Segundo os liberais, estes textos foram inseridos na Bíblia através de uma fraude, né? Assim como ocorreram os livros apócrifos, que o indivíduo inventava, esse livro foi escrito por Noé, por exemplo, esse livro foi escrito por Abraão, achei um pergaminho escrito por Abraão. Eles dizem o quê? Que também teve pessoas que pegaram textos, inventaram, olha, encontrei mais uma parte do livro de Daniel. Isso não existe na história, senão os judeus iriam relatar isso, né? Tá ok? Que o livro de Daniel foi guardado pelos escribas, mas aí depois encontraram mais um pergaminho. Eles inventam isso do nada. Isso foi criado entre os liberais, sendo chamado de hipótese documentária. Hoje eles não tratam isso como hipótese, eles tratam como teoria comprovada. O comentário prossegue. Essas igrejas liberais afirmam que Davi não existiu. Quando o anticristo vier ao mundo, afirmará: Jesus não é herdeiro do trono de Davi, pois este não existiu. Olha como eles preparam o caminho do anticristo. Eles estão preparando o caminho do anticristo. É possível fazer uma ligação entre a teologia liberal e o ensino do anticristo. A teologia dos liberais, que não acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista, possui 7 pilares. Eu vou falar então sobre esses pilares, né? Sobre esses profetas da grande tribulação. Eu coloco aqui sim que durante a grande tribulação, uma grande quantidade de igrejas que existe hoje vai apoiar o anticristo. A Igreja Católica vai apoiar o anticristo, ela é a Babilônia Apocalíptica. Ela vai apoiar o anticristo. E essas igrejas estão todas chamando a Babilônia Apocalíptica de mãe. Tá ok? E infelizmente, como eu disse, uma parte das Assembleias de Deus está entrando por esse caminho satânico.